tem que ter paciência de Jó para viver nesse mundo de hoje, para encarar tudo que tem acontecido, para conseguir conviver com tudo que está à nossa volta. Tem que ter paciência de Jó. Mas você já parou para pensar o que tem a ver Jó com paciência? O que na história de Jó se mostra como exemplo na nossa vida para que nós aprendamos com ele o que é ter paciência? Vamos pensar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. O livro de Jó é um livro relativamente pequeno na nossa Bíblia. São só 42 capítulos. É relativamente pequeno comparado a outros como Isaías, Salmos, Provérbios, outros livros bem maiores. A autoria é frequentemente atribuída a Moisés. A gente sabe por certeza que Moisés é o autor do Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que nós temos certeza que foram escritos por Moisés. Mas a história de Jó, ela tem um estilo de escrita que, de certa forma, tem uma semelhança com o estilo de Moisés, e muitas pessoas acreditam que tenha sido o próprio Moisés que escreveu também essa história sobre a vida de Jó. Então Jó é um livro para a sabedoria, é um livro sapiencial ou poético, que conta a história de um homem. Essa história, ela está narrada nesses 42 capítulos do livro dele, de uma forma bem interessante, porque nós vemos tanto o que aconteceu com a vida dele, aqui na nossa terra, na nossa existência visível, quanto é revelado também um plano que aconteceu na eternidade, nos céus, com relação à vida dele, que explica por que ele passou por tudo que passou. Por que se atribui tanto paciência a ele? Porque o que ele passou, talvez eu e você não tivéssemos perseverança, não tivéssemos firmeza, não tivéssemos paciência para poder resistir a tudo que ele resistiu sem cair. Porque o grande detalhe é esse. Não é que Jó tenha passado pelos problemas, é a firmeza que ele resistiu nesses problemas sem cair, sem desabar e sem principalmente blasfemar contra Deus. O livro começa nos mostrando que na eternidade, no plano onde Deus habita, nos céus dos céus, quando os filhos de Deus se apresentavam perante o trono de Deus, se apresentou também Satanás. Ou seja, a gente vê que, mesmo caído, mesmo sendo o arcanjo querubim que foi destronado da posição celestial que ele estava, que foi lançado à terra por causa da rebelião, ainda assim ele tem acesso ao trono de Deus. Ele não habita mais lá, mas ele tem acesso. E nesse momento, quando os filhos de Deus estavam se apresentando na presença do Pai, Satanás se apresentou também. E Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Por onde tu tens andado, Satanás? O que é que tu tens feito por aí pela terra? O que é que tem sido o teu dia a dia? Ele disse: Deus, estou por aí passeando pela terra, passeando, caminhando por aí, vendo as coisas e tudo. Aí Deus pergunta para ele uma coisa interessante: olha, tu tens visto meu servo Jó? Tens observado como ele é? Que ele é um homem íntegro, justo, reto, se desvia do mal. Tens observado meu servo Jó? Aí Satanás diz: mas também assim, né? Qualquer um. Tu deste para ele dinheiro, deste para ele uma família estável, deste para ele riqueza, deste para ele empreendimentos de sucesso. Ele é um fazendeiro de sucesso, um cara que tem tudo na vida, tem filhos que são bons para ele, tem uma esposa. Tudo que ele quer, ele tem, Senhor. Ele é respeitado. Quando ele chega numa praça, os jovens se levantam para dar lugar para ele sentar. Quando ele entra no local, todas as pessoas se curvam as cabeças em respeito a ele. Ele é um cara que não pode querer mais nada da vida, Senhor. Tu deste tudo para ele. Tira essas coisas dele que eu quero ver. Tira isso da vida dele que eu quero ver. E é aí que eu quero chegar na reflexão com a nossa realidade de hoje. O nosso mundo, desde que vem da história lá de trás, passando por Jesus, quando o nosso mundo renasceu, começou a ser contada novamente os dias do nosso mundo, tanto que hoje nós estamos em 2020, na era cristã, porque um dia Jesus esteve aqui e ali, na vida de Jesus, começou a ser contado o nosso tempo, começaram a ser contados os nossos dias. E há 2020 anos que vem sendo contados a partir da existência de Jesus entre nós. Ele foi o marco divisor. Nosso calendário hoje se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Ou Anno Domini, como se fala no latim. O ano da presença de Deus, depois que Jesus deixou
a marca dele sobre a humanidade. Então, pegando toda essa nossa existência, desde o antes de Cristo e todos os anos depois da vinda de Jesus ao nosso meio, nós temos tido conforto, apesar das guerras, apesar das perdas, apesar das doenças, apesar das pestes, apesar de tudo que já veio sobre nós, nós temos tido uma vida confortável, de certa forma. E de repente, chega um momento, eu não sei, eu não estou afirmando aqui, calma, não pense que eu estou afirmando que o diabo foi na presença de Deus cobrar por nós, para que nós fôssemos colocados à prova. Não estou falando isso. Até porque Jó tinha um precedente que Deus podia apostar nele, na firmeza de caráter dele, na fé, na paciência, na perseverança dele, de Jó. Será que Deus poderia apostar em mim e em você, da forma como apostou em Jó? Tenho certas dúvidas, sérias dúvidas. Então eu não estou dizendo que o que está acontecendo conosco hoje foi uma aposta de Deus, ou uma permissão de Deus, ou um passo de Deus com o desafio do diabo, como aconteceu lá na história de Jó. Não estou comparando nesse aspecto. Provavelmente não, porque eu acho que Deus não poderia confiar em nós como confiou em Jó naquela época. Mas na época, quando aconteceu isso, Deus disse, olha, Jó é um homem íntegro, reto, se desvia do mal. O diabo fez esse desafio. Tira tudo dele que eu quero ver se ele continua fiel a ti. E as coisas começaram a ser retiradas dele. Os filhos dele, que ele tinha vários filhos, e que ele tinha uma dedicação muito grande a esses filhos, que ele fazia sacrifícios, que ele pedia perdão a Deus para caso um filho tivesse pecado. Ele tinha aquele amor de pai muito grande pela família dele. Os filhos dele, todos partiram, todos morreram. As fazendas dele, morreram as vacas, morreram os camelos, morreram os cabritos. Tudo. Ele foi perdendo uma coisa após a outra. A casa dele pega fogo. Tudo que ele tinha foi tirado. Tudo que ele tinha foi arrancado dele. Porque quando Deus deu a autorização para o diabo tirar as coisas de Jó, não foi Deus que tirou. Ele só autorizou o inimigo a tirar. E o inimigo tirou. Uma por uma. Família, riquezas, casa, paz, tudo foi retirado dele. Pelo inimigo, com autorização de Deus. Mas quando Deus disse para o diabo, pode tirar tudo que ele tem, ele disse, olha, só não toca na vida dele. A vida dele, a saúde dele, tu preserva. Pode tirar tudo que ele tem. E tudo foi tirado. Mas Jó não blasfemou. Jó só falou, nu vim do ventre da minha mãe, e nu vou voltar para a eternidade. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a atitude de Jó. Nenhum momento se revoltou, nenhum momento blasfemou, nenhum momento imputou a Deus uma culpa que ele não sabia se era de Deus, porque ele não sabia do que tinha acontecido lá na sala do trono, do desafio feito pelo diabo na presença de Deus. Jó não sabia disso. Eu creio que Jó partiu desse mundo sem saber. Talvez quando ele chegou na glória, Deus tenha explicado para ele. Mas aqui nessa existência, eu creio que Jó não ficou sabendo. Foi revelado a quem escreveu o livro, mas o próprio Jó não. Mas Jó continuava firme. E o diabo voltou à presença de Deus. E Deus disse, fixe só? Tiraste tudo que ele tinha. Tiraste todos os confortos, toda a vida dele. Tudo que trazia conforto a ele, tu tiraste. E ele continua fiel. Ele não blasfemou. Só que o inimigo ele é muito astuto, ele é muito sagaz. Ele não se contenta com pouco. Ele disse, Senhor, mas também ele continua saudável. A saúde dele está inteira, ele está inteirão, está forte, está firme. Toca na saúde dele para ver se ele não cai. Deus disse, tudo bem. Se é isso que tu queres, vai lá e toca na vida dele. Vai lá e tira a saúde dele. Porque eu confio no meu servo. Porque eu confio na integridade de Jó. Porque eu sei quem Jó é. Eu conheço a natureza dele. Eu conheço a estrutura dele. Então vai e toca na saúde dele. E foi o diabo e tocou na saúde dele. Ele ficou com doença, com chagas, com coceiras no corpo. A Bíblia diz que ele usava cacos de telha para coçar as chagas no corpo dele, para coçar as feridas. E com isso,
Dentro do Antigo Testamento, um leproso, uma pessoa com feridas, uma pessoa com chagas, com asca, não podia ficar dentro da cidade. Isso era considerado impuro para ficar dentro da cidade, perto das outras pessoas. Uma pessoa como essa tinha que se retirar da cidade para o deserto. E Jó foi para o deserto. Ele foi lá para o meio do nada. Então, se ele já não tinha mais casa, se ele já não tinha mais família, se ele já não tinha mais negócios, já não tinha mais saúde, já não tinha mais uma sociedade para conviver. Foi lá para o meio do deserto, coçar as feridas deles com um caco de telhas e esperar pela morte. E a palavra diz que algumas vezes ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas nunca levantou a voz contra Deus. A esposa dele, quando passou por ele, disse: homem, tu estás louco, estás aí ferido, machucado, quebrado, e continua fiel a esse Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. Ele olhou para ela e disse: tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele estava lá naquela situação, sem saber por que estava acontecendo, maldizendo o dia que ele nasceu, mas ainda fiel ao Senhor. E aí, nessa mesma história, aparecem amigos. Pode-se dizer que amigos, entre grandes aspas, mas amigos, aparecem lá. Dentro da religiosidade que eles foram criados, que eles aprenderam na sinagoga, com os rabinos, seja onde for, eles disseram para Jó: Jó, tu estás assim porque tu pecaste, Jó. Isso é resultado de pecado, Jó. Como tanta gente hoje fala isso ainda. Chega com uma pessoa que está passando por dificuldades, alguém que foi demitido, alguém que perdeu a casa, alguém que perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu o pai, perdeu a mãe, alguma coisa, e diz: olha, isso é pecado, tem pecado oculto na tua vida. Tu estás sendo como Acã. Lembra de Acã, que estava atravessando o deserto, tinha pecado oculto? Você está sendo como Acã. Você tem pecado oculto na sua vida. E o que está acontecendo agora é resultado desse pecado. Jó disse: não, vocês estão errados, eu não tenho pecado. Não pecado para esse tipo de acontecimento. Os pecados que eu tenho são aqueles banais, o que a pessoa teria, mas não pecados de seriedade tal que eu precisasse passar por um tratamento como esse. Dentre esses 3 amigos de Jó, um deles, o mais jovem deles, falou uma palavra de mais sabedoria, dizendo que aquilo talvez não fosse resultado de pecado, mas sim alguma necessidade que Jó tinha na vida dele de passar por aquilo, alguma área da vida de Jó que precisava ser transformada e que Jó precisasse passar por aquilo para que essa área fosse transformada. E é o único dos amigos que tinha razão, que estava correto. Mas Jó, em meio a todas as acusações que os amigos dele trouxeram, amigos da onça, em meio a todas as acusações, Jó se defendeu, ainda com fé em Deus, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará a meu favor. E ele ouviu as acusações dos amigos todos. E depois de tudo isso, ele foi confrontado pelo próprio Deus, que disse a Jó: Jó, eu vi as tuas súplicas, eu vi as tuas palavras. Deus falou para ele. O que foi que Deus falou para ele? E está no capítulo 40 do livro de Jó, a partir do versículo 6, que diz: Jó, o Senhor, em meio a um redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Tu queres dar conselho para mim, Jó? Tu queres saber mais do que eu sei? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como a voz como ele o faz? Em outras palavras, Deus está dizendo para Jó: Jó, não vem querer dar conselhos para mim. Onde tu estavas quando eu criei a terra, criei os mares, criei os rios, as florestas, as árvores e tudo que mais existe? Onde tu estavas, Jó? Qual é o teu poder de fazer o que eu faço, Jó? Como tu acha que tu podes me dar conselhos, me ensinar como se faz? Como tu achas que tu tens a capacidade
de reger o universo como eu rejo, Jó. Entende que eu sou Deus e tu és a minha criatura. E Jó, depois disso, respondeu ao Senhor. Capítulo 42, capítulo final do livro, disse: eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. O mais importante desse livro, para mim o versículo-chave, o mais importante desse livro é esse que vai chegar agora. Capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Agora meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Olha o que Jó falou aqui. Eu te conhecia, Deus, de ouvir falar de ti. Só de ouvir mencionar o teu nome, de ouvir falar de ti. Alguém me falava de ti. Um rabino, um sacerdote, eu conhecia de ouvir falar. Alguém me falou do que tu esperavas. Alguém falou dos holocaustos que eu devia fazer. Alguém falou das alianças que eu devia ter contigo. Mas era tudo informação de segunda mão. Hoje, depois do que eu passei, os meus olhos te veem. Hoje eu estou recebendo o ensinamento, a palavra e o conselho diretamente de ti. Hoje os meus olhos te veem. E não é ninguém que foi me falar sobre ti. Eu estou vendo, eu estou presenciando, eu estou testemunhando. Ou seja, eu não tinha intimidade contigo, Deus. E agora eu tenho. Eu não entendia o teu coração. Agora eu entendo. Eu não ouvia a tua voz. E agora eu ouço. O que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje nessa pandemia, nessa situação que nós estamos passando? Assim como Jó, nós vivíamos uma vida de conforto, de tranquilidade, com a modernidade do mundo de hoje, com a segurança, com a tranquilidade e com todas as coisas que estavam aparecendo à nossa frente. Celulares e tablets, internet e tanta coisa aparecendo que ia para frente, que ia crescer e evoluir. E de repente aparece isso no nosso caminho. Esse vírus que nos faz parar, refletir, pensar, aprender. Isso para quem está aproveitando bem, aproveitando o seu tempo. Para quem está aproveitando produtivamente o seu tempo. Porque muita gente está simplesmente jogando o tempo fora. Com joguinhos, bebida e coisas sem nexo, sem sentido, mas graças a Deus existe muita gente que está aproveitando esse tempo para crescer, para ser edificado, para encontrar um novo caminho, um novo sentido para a sua vida. Muita gente está nesse caminho hoje. Até porque está muito claro que tudo que está acontecendo é transformação. É um novo tempo que está surgindo e que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Não pense que o nosso mundo vai voltar a ser o que era antes. Não pense que você vai voltar a ser e viver como vivia em dezembro de 2019. Não vai. Não pense que você vai voltar a ser a pessoa que você era em janeiro de 2020. Não vai. Tudo vai mudar. Se vai ser para melhor ou para pior, depende de você e de mim. Depende da atitude que cada um de nós tiver. Mas, assim como Jó foi para o deserto, hoje nós estamos enclausurados nas nossas casas, que é o nosso deserto particular. Aqui, assim como Jó teve as chagas e dores e feridas, nós estamos hoje todos apavorados de um vírus que pode nos afetar e nos derrubar numa cama e talvez levar a nossa vida. Assim como Jó perdeu seus negócios, perdeu seu gado, perdeu suas fazendas, perdeu a sua segurança financeira, nós estamos hoje com medo de perder o emprego, de perder o que nós temos guardado, de perder o nosso futuro financeiro. Semelhança entre os tempos da vida de Jó, entre os tempos que Jó passou e os tempos que nós estamos passando hoje é muito grande. Mas uma semelhança é a mais importante de todas. Que nós possamos imitar o que Jó fez, nos permanecermos fiéis a Deus, permanecermos sem blasfemar, permanecermos esperançosos, sabendo que nosso Redentor vive e que ao fim se levantará ao nosso favor.
e principalmente sabendo que nós conhecíamos Deus de ouvir falar por vias indiretas, de segunda, de terceira geração, mas que agora nós vamos olhar para Ele face a face, no fundo dos olhos de Deus, gozando da intimidade da presença de Deus, falando a Ele, ouvindo dele diretamente, sem intermediários. Que nós podemos, assim como Jó conseguiu, assim como aconteceu com a vida de Jó, naquele tempo, naquela história, pode acontecer na nossa vida. Nós podemos hoje entrar na intimidade do Senhor e receber dele a herança que é nossa. Sabe o que aconteceu com Jó? Sabe quando foi que a vida de Jó mudou? Está escrito aqui no livro de Jó, que é uma coisa maravilhosa também. Também é um ensinamento muito forte para nós. Diz aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Lembra daqueles amigos da onça que apareceram só para jogar pedra em Jó? Só para acusar de coisas erradas, de coisas injustas? Acusando Jó de ter feito o que ele não fez? Lembra daqueles amigos que tentaram colocar Jó para baixo o tempo todo, tentaram colocar a vida dele na perdição, no buraco? Esses amigos não receberam nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de paga na mesma moeda de Jó. Ao invés disso, Jó orou pelos amigos, abençoou a vida desses amigos que foram injustos, que foram cruéis com Jó, mas Jó abençoou a vida deles. E sabe o que aconteceu? A palavra diz claramente, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, aqueles mesmos amigos que jogaram pedra nele. E Jó, depois disso, veio a ter o dobro de tudo que ele tinha antes. Se ele tinha 5.000 camelos, ele passou a ter 10.000. Se ele tinha 10.000 bois, ele passou a ter 20.000. Eu só não sei se ele passou a ter 2 esposas. Porque ele tinha uma esposa que veio falar com ele aquilo tudo que ela falou e que ele disse que ela era louca e para ela ir embora, ela foi embora. Eu não sei se depois que Deus restaurou a sorte de Jó, se ele passou a ter 2 esposas. Isso eu não sei, a palavra não diz. Mas ele veio a ter de volta os filhos dele em dobro. Se ele tinha 7 filhos, ele passou a ter 14. Se ele tinha uma empresa, uma fazenda, passou a ter 2 e por aí vai. A palavra é clara. Jó recebeu o dobro do que ele tinha antes. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus até o fim. Porque ele orou pelos seus amigos. Então hoje, talvez você esteja recebendo algum tipo de atitude de alguém que você não está satisfeito com isso. De repente o teu patrão te demitiu. De repente a tua mulher não está aguentando mais te ver dentro de casa, não aguenta mais olhar para a tua cara, cansou de ti e está brigando contigo 24 horas por dia. Talvez os teus filhos estejam acabando com tua paciência, querendo brincar, querendo gritar, querendo fazer as coisas na tua presença, ou se são filhos já adultos, querendo outras coisas de ti e tirando a tua paciência, tirando a tua paz. Mas essas pessoas não merecem, nesse momento, a repreensão, a falta de paciência, a destemperança. Não, elas merecem oração. Ore por essas pessoas. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu marido. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu patrão. Ore pelo seu presidente. Ore pelo seu governador. Ore pelo seu prefeito. Ore pelo seu país. Porque o Senhor vai mudar a tua sorte. Assim como Ele mudou a sorte de Jó. Ele vai mudar a tua sorte. E nossos tempos, depois que passar esse período, podem ser muito melhores do que são hoje. Podem ser tempos de vitória, podem ser tempos de ganhos, podem ser tempos que nós venhamos a ter o dobro das coisas boas que nós temos hoje. Mas também pode ser um tempo que nós venhamos a ter o dobro das coisas más, se a nossa atitude não for a correta. Aproveite. Aproveite para conhecer mais o Senhor. Aproveite para conhecer mais a sua palavra. Aproveite para estudar mais. Aproveite para orar mais. Aproveite para estar mais na presença de Deus. Essa é uma chance de ouro que nós nunca teríamos se nós estivéssemos naquela roda viva da nossa vida, de trabalho, de estudo, de negócios. Nós não teríamos essa oportunidade de outra forma. Deus colocou essa pausa na nossa vida para que nós pudéssemos dar um reset total. Um reboot total. Como quando o nosso computador trava, que a gente desliga, para que quando ele ligue novamente, ele esteja funcionando perfeitamente. Isso é a chance que nós temos na nossa vida hoje. Aproveite dessa chance.
Faça com que valha a pena esse período longe do trabalho, longe da família, longe de tudo aquilo que você estava acostumado. E que vai ter que perder o costume, que não vai voltar mais. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Fique firme, fiel, sem murmurar, sem blasfemar e crendo que o teu Redentor vive e que ao fim se levantará ao teu favor. O Senhor é fiel, justo, soberano, maravilhoso. E que Ele te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Em nome de Jesus. Shalom.